Professor Léo Vigildo, que já esteve aqui na semana passada com a gente também, comentando aí essa expectativa para a Páscoa, volta falando desse resultado da inflação. Como que isso afeta a nossa vida, professor Léo Vigildo? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os telespectadores. Afeta diretamente, ainda mais considerando alguns outros elementos, entre eles a queda do nível de renda da população. Para que você tenha uma ideia, a renda média do brasileiro saiu em torno de R$ 1.570 antes do início da pandemia e caiu para cerca de 1.378. Então, primeiro, você já tem uma queda na renda e, aliado a esse fator, você tem uma elevação do nível geral de preços, né? E dentro desses índices que você falou, o maior índice desde 1994, da implantação do Plano Real, nós tivemos um valor, digamos, elevado, principalmente na subida de dois fatores: bebidas e alimentações e na questão de transporte, a qual está aí, inclusive, a questão da gasolina. Lembrando ainda mais de que, de certa forma, todo esse processo inflacionário permeou cerca dos 377 índices que fazem parte do índice de preço ao consumidor aplicado. Ou seja, então, houve, de certa forma, uma aceleração não apenas desse processo, mas também uma maior diversificação em termos desses índices que foram avaliados. Nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores e a maioria dessas mensagens dizem assim: até onde isso vai chegar, né? Até onde esses aumentos podem chegar? Existe alguma expectativa de diminuição, seja de qualquer uma das contas? Porque a gente olha para o lado, olha para o outro, todas as nossas contas estão mais caras, né? Existe alguma expectativa de melhora aí na inflação e entre outras coisas também? Bom, existe uma forma de se medir ou de fazer a projeção futura em relação ao processo inflacionário. Para que vocês entendam, o banco, geralmente o Banco Central, ele estabelece uma meta. Essa meta estabelecida era de que teríamos uma inflação em torno de 3,5%, podendo variar de 2% até 5%. Acontece que o Banco Central já fez uma projeção de que tudo indica que será ultrapassada essa meta e que vamos chegar ao índice mais ou menos de 7% ao ano. Existe também um estudo de mercado que é tratado pela Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central. E há uma projeção para a inflação de 2023 e 2024, respectivamente entre 3,5% e 4%. Ou seja, então, a projeção futura, infelizmente, não é vista com bons olhos. Ou seja, aliado a isso, nós vamos também ter um outro elemento, que é a elevação da taxa Selic, que regula toda a questão do mercado. Então, hoje a taxa Selic está em torno de 11,75%, e estima-se que vamos chegar a mais ou menos cerca de 13,5% até o final do ano. Isso significa menos dinheiro em circulação, processo inflacionário e também uma pressão forte sobre o nível geral de emprego. Falando aí da taxa Selic, professor Léo Vigildo, ela já vem de sucessivos aumentos, né? Ela não tem conseguido barrar esse consumo da população, por isso que ela continua a subir? Não, ela não tem conseguido baixar, mas existe outro elemento, que é o elemento externo, que diz respeito principalmente à pressão dos combustíveis. E você me diz, ora, e qual o peso em relação à questão dos combustíveis? Somente para que você tenha uma ideia, desse 1,62% tratado no mês de março, 46% corresponderam a dois grupos de 9, né? Que são justamente transportes e bebidas e alimentos. Então, eles tiveram cerca de 46% dessa inflação que foi gerada somente desses dois grupos dos 9. E, aliado a isso, nós temos uma condição, né, de que nos últimos 12 meses a gasolina subiu cerca de 24%. E tudo isso se dá em função da nossa matriz de transporte, onde 70% de tudo que é produzido no país, ele é transportado via
rodoviária. Então, obviamente, você vai ter um encarecimento do frete, você vai ter um encarecimento natural do preço dos produtos que são transportados via rodoviária. Inclusive, professor, existe até uma pesquisa de que os natalenses e os moçoroenses estão mais endividados, né, atualmente. O que significa essa pesquisa e como é que as pessoas podem sair dessa situação do vermelho de uma maneira mais rápida, se é possível, né? Bom, fazendo análise em relação a isso daí, que foi um estudo feito pela CDL, cerca de 75% das famílias encontram endividadas, né? Só que boa parte dessas dívidas são dívidas inferiores a R$1.000. Então, são aquelas pessoas que pegaram um crédito justamente para resolver aquelas contas mais urgentes, entre elas energia, água, ou seja, telefonia, ou seja, tudo isso implica de que as famílias já não estão conseguindo pagar todas as contas no final do mês e aí recorrem a créditos. O grande problema que a gente verifica nisso é que muitos desses créditos eles são tomados através do cartão de crédito, que tem a maior taxa de juros, ou seja, então você tem basicamente uma bola de neve no que diz respeito a essas famílias, ou seja, sempre elas vão pegar novos créditos para poder pagar as dívidas e no final das contas ela não consegue fazer uma organização financeira no que diz respeito ao pagamento dessas determinadas dívidas. Professor Leovigildo, a gente tem até daqui a um pouquinho, a gente vai falar ao vivo sobre esse assunto, o aumento do preço do óleo de cozinha, né, que faz parte aí de um dos itens da cesta básica. A gente tem aumento de vários produtos no supermercado. Hoje você sai com poucas sacolas, a conta já deu muito alta, né? Você não consegue mais comprar nem o básico. Como é que fica a inflação? Ela tem um reflexo muito maior aí nas famílias de baixa renda, né? E aí, para tentar driblar e conseguir pagar as contas é ainda mais complicado. Isso, um dos elementos, como eu abordei anteriormente, além da queda do nível de renda das famílias, você tem também um encarecimento no que diz respeito aos principais grupos, entre eles a questão de alimentação. Então, as famílias de baixa renda são as que mais sofreram, principalmente aquelas que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. Então, isso indica especificamente um empobrecimento do poder de compra dessas determinadas famílias, que leva muitas vezes a uma vulnerabilidade alimentar no que diz respeito a essas famílias. Então, essas famílias terminam tendo que criar determinados artifícios no sentido de substituir esses produtos. Mas nem sempre a substituição desses produtos são essenciais, entre eles a questão do óleo, como você mesmo falou. Então, o óleo mais barato hoje está em torno de R$11, um óleo de 900 ml de soja. E aí, obviamente, chega um determinado instante em que essas famílias se veem simplesmente vulneráveis no que diz respeito, inclusive, à questão alimentar. E, professor, apesar de muita gente estar endividada, as pessoas ainda, de certa forma, conseguem participar da economia, visto que até tem um comentário aqui de um telespectador dizendo assim, tem uma sensação até que nós gostamos de preços altos, porque o chocolate está com preço lá na lua, mas a previsão é crescer as vendas em média 5%. Apesar de estarmos endividados, a gente continua participando e a expectativa, de certa forma, é boa, né? Visto que a gente está vendo também uma melhora, né, nessa situação de pandemia. Como é que explica essa situação? Bom, nos últimos 3 meses do ano foram gerados mais de 3 milhões de empregos. Então, isso significa que, dada a vacinação em boa parte da população, cerca de 81% da população em níveis gerais, você já tem a retomada de alguns setores da economia. E, obviamente, uma tendência a se aumentar o nível de renda dessas determinadas famílias. Obviamente que você tem um consumo, e aí é interessante a gente perceber o seguinte: quem está comprando chocolate, que tipo de chocolate está comprando? Então, se você for verificar, quando der uma passadinha nos supermercados, verão que as famílias não vão deixar de consumir, mas vão consumir aqueles produtos mais baratos, ou seja, apenas para se manter a questão do hábito do consumo e, obviamente, de presentear seus amigos e familiares, de uma forma geral.
E aí, tem alguns itens aí que devem cair de preço. Quando é que a gente, pode ser que a gente faça vá ao supermercado, comece a gastar um pouco menos, economizar um pouco mais, né, professor Léo Vigildo? Isso. Tem uma dica bem simples que eu dou às famílias. Quando forem ao supermercado, façam uma lista. E façam uma lista de uma forma simples. Façam um cardápio da semana, ou seja, o que vai ser consumido no almoço, café da manhã e janta. E, obviamente, que só compre aqueles itens daquela lista. E, obviamente, você vai conseguir entender e compreender de que essa economia ela pode ser feita, simplesmente porque, muitas vezes, o consumidor ele compra com os olhos. E aí, obviamente, ele tem que começar a observar de que seu padrão de renda está menor e, obviamente, que ele tem que fazer uma escolha mais assertiva no que diz respeito à compra desses determinados produtos. Me bateu até uma curiosidade agora, o senhor falou aí de ir com uma lista, com um cardápio, né? É melhor para o consumidor nesse momento de instabilidade, que toda semana muda de preço as coisas, né? Assim, muda com muita rapidez, aumenta com muita facilidade. É melhor que a pessoa faça as compras semanais ou melhor que faça logo para o mês inteiro, porque vai ter menos variação? Ou é melhor se valer da variação porque pode conseguir desconto em alguns produtos? Bom, acontece o seguinte, hoje a melhor forma de se comprar em termos de supermercado, digamos assim, é nos chamados atacarejos, que você tem, obviamente, a possibilidade de comprar uma maior quantidade de produtos e ter um desconto significativo. No que diz respeito a hortifrutis e granjeiros, sim, é necessário comprar a cada semana, principalmente porque você tem uma variação muito grande em relação ao preço desses produtos, também uma variação grande em relação àquelas determinadas cadeias de supermercados. Então, uma questão importante, pesquise. E uma das formas que você pode pesquisar, principalmente através das promoções visualizadas, principalmente através da internet. Ou seja, aquela história de você se deslocar pessoalmente e ir em determinados locais para ver o preço, é facilitada hoje por você ter acesso à internet e ter a possibilidade de montar o seu carrinho de compras através da internet, através dos aspectos em termos de promoções. Então, nesse sentido, Sara, faz sentido quando visualizando principalmente produtos que têm uma grande variabilidade em termos de preço, que seriam os detergentes, produtos de limpeza de uma forma geral e os cereais. Já o restante, no que diz respeito à questão dos hortifrutis e granjeiros, foi necessária a compra semanal, até mesmo porque esses são produtos mais perecíveis e também você tem a questão de uma variação justamente em relação ao preço dela, já que ela é reposta com uma maior, digamos, incidência no que diz respeito às gôndolas dos supermercados. Professor Léo Vigildo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia RN. Obrigado, Sara, obrigado a todos, né? E espero ter contribuído com os nossos telespectadores em termos de algumas dicas em termos de economia. Desejo a todos aí um bom dia. A gente agradece, viu? Obrigado, bom dia.